No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 super conteúdos para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito da cura da resistência à insulina em pré-diabéticos, será que existe? Falaremos também a respeito do consumo de banana prata e mamão papaya por parte de diabéticos tipo 2 e também falaremos a respeito de um diabético ir ao banheiro várias vezes à noite. Será que tem algum problema nesse ponto? Ou seja, 3 super conteúdos, então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é um inscrito raiz aqui do canal, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que o conteúdo é de valor e que vai agregar para o seu conhecimento a respeito do diagnóstico de diabetes. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever. Caso você aprenda algo novo, algo que é relevante para o seu tratamento, aí você considera deixar o seu joinha, a se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois dessa forma o YouTube vai te notificar todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E lembrando que 3 vezes na semana nós postamos vídeos novos aqui no canal, então tem muito conteúdo, muito conhecimento para você agregar aí para você. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, pré-diabetes e resistência à insulina, tem cura? E a resposta é que não necessariamente um pré-diabético vai conseguir curar a resistência à insulina, pois a resistência à insulina é uma condição que pode ser provisória. Ou seja, você consegue reduzir a resistência à insulina e fazer com que o seu corpo trabalhe em harmonia, levando as fontes de carboidrato, de glicose que está na sua corrente sanguínea para dentro da sua célula. E para você conseguir reduzir essa resistência à insulina é através da melhora dos seus hábitos. Nós sabemos que pré-diabetes é uma condição metabólica, é uma doença metabólica que é acometida devido aos seus hábitos alimentares, aos seus hábitos de não praticar atividade física, também devido a alguns pacientes com excesso de peso, e esses pontos prejudicam e favorecem o aumento da sua resistência à insulina. Então, para você, entre aspas, curar a sua resistência à insulina, você precisa melhorar esses hábitos e, consequentemente, você possa conseguir reverter o seu diagnóstico de pré-diabetes. Porém, para você conseguir alcançar esses resultados, você precisa inicialmente melhorar a sua alimentação. Então você precisa encaixar a sua alimentação de forma inteligente, reduzir o consumo de carboidratos, comer mais proteínas, comer mais boas fontes de gorduras, legumes, verduras, vegetais, e assim você já consegue melhorar a sua alimentação. Outro ponto importantíssimo é deixar de lado um pouco fast food, deixar de lado um pouco hambúrguer, lanches, doces, chocolates e assim por diante. A partir do momento que você faz isso, você já conduz a sua alimentação de uma maneira muito mais inteligente e muito mais equilibrada e saudável. A partir daí, melhorando a sua alimentação, encaixando alguma prática de atividade física recorrente à sua vida, você pode incluir, por exemplo, musculação, crossfit, dança, corrida, caminhada, bike. Você já consegue, melhorando, através da melhora da sua alimentação, dessa prática de atividade física, manter um bom peso corporal e, consequentemente, reduzir a resistência à insulina e, a partir da diminuição da resistência à insulina, reverter o seu quadro de pré-diabetes. Mas, Edu, se eu conseguir reverter o meu quadro de pré-diabetes através da diminuição da cura, entre aspas, da resistência à insulina, depois eu posso voltar a comer tudo que eu quiser de maneira desenfreada? E infelizmente isso não vai acontecer. Para você manter a sua resistência à insulina reduzida, diminuída, manter o não diagnóstico de pré-diabetes, você vai precisar manter bons hábitos para a sua vida. Lembrando que
É fundamental alcançar esses bons hábitos para poder alcançar mais saúde para o longo prazo. Manter um bom peso corporal são predisposições fundamentais para se ter uma vida equilibrada, saudável e sadia. Então, coloque na sua cabeça que a alimentação equilibrada, ela precisa ser mantida para o restante dos seus dias de vida. Alimentação ok, praticar alguma atividade física, manter um bom peso corporal e assim você evita uma série de outras doenças relacionadas a hábitos de vida que não são tão interessantes, como hipertensão arterial, ácido úrico. Nós temos também problemas relacionados ao excesso de peso que acabam afetando as articulações e assim por diante. Então, opte por querer mais saúde para você, mais equilíbrio alimentar, uma vida mais saudável e eu tenho certeza que você terá uma expectativa de vida muito melhor, vai poder curtir seus filhos, seus netos com saúde e com muito equilíbrio, tá certo? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, banana prata e mamão papaya com moderação, diabético tipo 2 pode? A resposta é que sim, com certeza você pode incluir tanto a banana prata quanto o mamão papaya à sua rotina, desde que você utilize com inteligência em momentos específicos, como por exemplo lanche ou por exemplo como opção de sobremesa e também evitando consumir em excesso. Eu vou analisar a tabela nutricional desses dois alimentos para vocês entenderem como você pode conduzir o consumo deles. Inicialmente, nós vamos começar pela banana prata. Nós podemos verificar aqui ao lado que eu vou colocar 100 gramas de banana prata, que é geralmente uma banana e meia, e não necessariamente você precisa comer 100 gramas de banana prata, mas para você ter uma forma de comparar quantidade de alimentos a partir de quantidades específicas da fruta. Então, nós podemos verificar que em 100 gramas de banana prata, nós vamos ter 89 calorias, que é uma quantidade ok. Teremos 22,84 gramas de carboidratos, então é uma quantidade também moderada. Nós teremos por volta de 22% de carboidrato. Também temos 1,09 gramas de proteínas e gorduras 0,33. Então é basicamente carboidrato que a banana prata vai possuir. Edu, então eu posso consumir ou não? A resposta é que sim, você pode consumir desde que você consuma, por exemplo, uma banana média apenas. Então você inclui a banana prata na hora do lanche ou após o seu almoço e está tudo ok, não vai causar tanto aumento da sua glicose. O que você não pode exagerar nas quantidades e também não comer mais que 100 gramas de banana prata ao dia. A partir daí, quando você faz dessa forma, você já evita aquele sobe e desce da glicose a partir do consumo de uma banana. É super importante que você tenha essa consciência. E claro, que você também regule o seu consumo de carboidratos quando você vai fazer as suas outras refeições. Se você não faz uma alimentação equilibrada nas outras refeições, não será a banana prata culpada por isso. Provavelmente vai ser devido ao consumo de carboidratos nas suas outras refeições. É super importante que você tenha essa consciência. Já o mamão papaya, que eu vou deixar aqui também ao lado, nós podemos verificar alguns pontos super interessantes. Nós podemos verificar que em 100 gramas do produto, nós vamos ter 46 calorias e teremos 11,58 gramas de carboidrato, ou seja, é metade da quantidade de 100 gramas da banana prata. Então, mamão papaya é super interessante adicionar. Você vai ter um volume bem legal de alimento e você até pode consumir 100 gramas de mamão papaya todos os dias no lanche, após o almoço ou até mesmo no café da manhã. Então é interessante que vocês tenham essa consciência de poder avaliar a tabela nutricional e começar a fazer as melhores escolhas a respeito da sua alimentação e assim alcançar mais saúde. Então, respondendo a pergunta, você até pode consumir a banana prata e o mamão papaya e evite consumir, por exemplo, esses dois juntos no mesmo horário e se for consumir,
escolha apenas um para poder consumir uma vez ao dia. Você pode mesclar um dia mamão papaya, outro dia a banana prata e assim por diante. E é assim que a gente consegue conduzir a nossa alimentação de forma mais inteligente, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, é normal ir várias vezes ao banheiro urinar mesmo a glicemia estando ok? E a resposta é que sim. Se você consome muita água durante o seu dia, é perfeitamente normal você ter que ir ao banheiro várias vezes ao dia. O consumo de água, a hidratação é fundamental para poder ajudar também a controlar a glicose. Então, se você não toma tanta água durante o seu dia, comece a tomar mais água, por favor. É super importante que você mantenha o seu corpo hidratado, as células hidratadas, pois é fundamental para equilibrar o seu organismo. E você pode estar consumindo aí por volta de 2 litros para mulheres e para homens 3 litros. É uma quantidade muito interessante. E se você toma 3 litros de água ao dia, você vai ao banheiro várias vezes ao dia. E não necessariamente será um sintoma de glicose alta, pois geralmente o diabético aprende que quando a glicose dele está alta, ele tem que ir várias vezes ao banheiro, pois é uma forma do corpo eliminar essa glicose alta através da urina, mas se a glicose está controlada e você vai várias vezes ao banheiro, é sinal de que você está se hidratando de forma correta. E quanto mais água a gente ingere, mais vontade a gente vai ao banheiro. Então, inclua essa quantidade de água que eu acabei de mencionar, mais no início do dia, durante a tarde e no período da noite você diminui o consumo de água para não ter que acordar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, pois isso pode prejudicar a sua noite de sono, tá certo? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você está aqui até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, envie lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal Edu Diabetes e, consequentemente, nós possamos estar aqui sempre jogando conteúdo de forma inteligente, de forma equilibrada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil. Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo. Então, maratone os vídeos do canal, aprenda, evolua e melhore o seu entendimento a respeito do diagnóstico de diabetes e alcance mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.